Sabe, aquilo que a gente geralmente aprende sobre o Buda, talvez seja só a casca, a ponta do iceberg mesmo. Hoje, vamos mergulhar fundo numa doutrina secreta que sugere algo bem diferente. Que seus ensinamentos mais profundos foram guardados às sete chaves. E que talvez, só talvez, ele nunca tenha realmente partido. E para essa nossa exploração, a fonte é A Doutrina Secreta, de H.P. Blavatsky. É um texto, assim, monumental que busca costurar ciência, religião e filosofia. O lema que guia essa obra é o nosso ponto de partida aqui: não há religião superior à verdade. E é isso que nos leva a uma ideia, olha, bem radical, que era guardada por iniciados. A de que o Buda, apesar da sua morte física, nunca abandonou a humanidade. Que ele continuaria conectado ao nosso plano. Mas como? Como isso seria possível? É isso que a gente vai começar a desvendar agora. Para a gente conseguir entender essa ideia, vamos seguir 5 passos. Primeiro, vamos conhecer a lenda secreta de Buda. Depois, a questão das duas doutrinas. Em seguida, a gente explora 3 conceitos que são a chave de tudo: os avatares, os Jivamuktas e, por fim, o sacrifício final dos Nirmanakayas. Então, vamos começar pela tal lenda. É muito importante entender que isso não é uma historinha folclórica, sabe? É uma ideia central do budismo esotérico, guardada só para quem era considerado digno de saber. A base de tudo está nessa divisão. A tradição diz que o Buda não ensinava da mesma forma para todo mundo. Existia uma doutrina pública, aberta, mas também havia uma outra, secreta, reservada só para o seu círculo mais íntimo de discípulos, os arhats, que já tinham provado seu valor. Mas, olha, essa separação não era para criar uma elite, não. A ideia era proteger um conhecimento muito poderoso e só entregá-lo para quem já estava preparado para entender e usar com sabedoria, sem distorcer as coisas. A doutrina pública acabou sendo chamada de doutrina do olho, aquilo que se vê, a letra da lei, o dogma. Já a doutrina secreta, essa era a doutrina do coração, a verdade viva, a essência por trás dos símbolos, o coração da sabedoria do Buda. Bom, agora a gente começa a mergulhar nos conceitos mais profundos. O primeiro tipo de manifestação espiritual que precisamos entender é o do avatar. É um termo que todo mundo já ouviu, mas a doutrina secreta define isso de um jeito fascinante. Essa citação do Bhagavad Gita é perfeita para resumir a missão de um avatar. É Krishna explicando que ele nasce em cada era, em cada yuga, para proteger o bem, destruir o mal e restaurar o Dharma, ou seja, o equilíbrio cósmico. Então, o ponto central é esse. Um avatar não é alguém que se tornou divino. É uma manifestação direta, uma projeção intencional do divino no nosso plano. Não tem um passado kármico, não tem bagagem. É como uma aparição, criada com uma missão bem específica. Agora, em total contraste com essa descida divina, vamos olhar para um conceito que celebra o potencial humano, o caminho do esforço, da purificação, da conquista espiritual que vem de baixo para cima. Esse é o completo oposto da descida. O Jivamukta representa o auge da evolução humana. Não é uma projeção, é uma alma real que, vida após vida, foi se purificando, acumulando mérito, até conseguir se libertar por completo do ciclo de renascimentos. A diferença aqui é fundamental. Um avatar simplesmente é divino, desde o começo, é uma manifestação. Já um Jivamukta se torna livre, através da sua própria jornada de evolução. Um é como um presente que vem de cima, o outro, uma conquista que vem de baixo. E agora, chegamos ao clímax da nossa análise, ao conceito mais profundo, mais misterioso e, sinceramente, mais comovente dos três. É aqui que aquela lenda sobre o Buda começa a fazer um sentido, uau, extraordinário. A gente tende a pensar que sim, né? Que o nirvana, a libertação total, é o objetivo final de tudo. Mas e se houver uma escolha para além disso? Uma escolha que nasce de uma compaixão que a gente mal consegue imaginar. A doutrina secreta revela esse terceiro caminho, o do sacrifício supremo. Pensa só, um ser alcança a felicidade absoluta, o fim de todo o sofrimento, e no último instante escolhe, por vontade própria, ficar para trás para ajudar quem ainda está na luta. Esse ser é um Nirmanakaya. O Nirmanakaya não fica num corpo físico, claro. Ele se torna uma influência espiritual, uma consciência que protege, uma luz que guia a humanidade.
E essa é a resposta esotérica de como o Buda poderia ter ficado entre nós. A doutrina faz uma distinção técnica que é bem interessante. Um ser que entra no Nirvana e se dissolve completamente no todo, o Dharmakaya, é chamado de sem resíduos. Mas o Nirmanakaya, por escolha, deixa para trás um resíduo da sua essência. É como uma interface para poder continuar inspirando e ajudando o mundo. Então, recapitulando, temos 3 grandes caminhos para a transcendência. O Avatar, que é a descida divina. O Jivan Mukta, a ascensão pelo esforço humano. E o Nirmanakaya, o grande sacrifício por compaixão. 3 forças que, segundo essa doutrina, estão sempre atuando para o bem de todos. E a gente termina com essa reflexão. Se essa doutrina estiver correta, então a jornada evolutiva não é solitária. Existem forças invisíveis, nascidas da divindade, do esforço humano e, acima de tudo, da compaixão, que podem estar trabalhando nos bastidores. O que isso muda na forma como se enxerga o mundo e o nosso próprio lugar nele?